E aí, Novatins, é muito bom ter você aqui em mais um culto online. Eu espero que hoje você aprenda lições incríveis, que você cante com toda alegria e que Deus fale o seu coração através da mensagem que nós vamos passar hoje. Fique de pé onde você está e vamos cantar com todo o nosso coração essas músicas ao nosso Deus Criador. O meu triste coração impediu minha oração, mas você veio e me ergueu. Vozes tentam me abater, me enterrar de vez no chão, mas tua voz encheu meu coração. Eu ouço você me chamar, mostrando onde ir. Jesus, vou te seguir. Eu vou deixar o som rolar, eu vou comemorar, novo dia virá. Eu vou, a nova vida em mim, meu Deus comigo está. Teu sangue derramou, tanta vida resgatou. Para o céu agora eu vou. Eu ouço você me chamar, mostrando onde ir. Jesus, vou te seguir. Eu vou deixar o som rolar, eu vou comemorar, novo dia virá. Eu vou, a nova vida em mim, meu Deus comigo está. Eu vou. Tua glória brilha mais que o sol, irradia vida sobre mim. A morte não me atinge mais. Minha vitória certa está, meu novo caminho é te seguir. Pra tua glória eu irei. Tua glória brilha mais que o sol, irradia a vida sobre mim. A morte não me atinge mais. Minha vitória certa está, meu novo caminho é te seguir. Pra tua glória eu irei. Eu vou. Eu vou. Eu vou deixar o som rolar, eu vou comemorar, novo dia virá. Eu vou, a nova vida em mim, meu Deus comigo está. Eu vou. Eu vou. Fala, Novatins! A gente vai agora com uma brincadeira sensacional que se chama Super Quiz. Então, como vai funcionar? Nós vamos ter aqui algumas batalhas, alguns desafios para você, e cada batalha é um desafio diferente, é um tipo de pergunta diferente que eu vou fazer. E você vai ter que lembrar aí dessas respostas, lembrando que são todas referentes ao desafio Fight Teens sobre o livro de Mateus que nós fizemos, beleza? Então vamos começar aí com a primeira batalha, coloca aí na tela, por favor. Batalha 1, e o desafio da batalha 1 é perguntas e respostas. Então vamos lá, a primeira pergunta, pode jogar na tela. Primeira pergunta: onde João estava quando ouviu sobre as coisas que Jesus estava fazendo? E aí, onde que João estava quando ele começou a ouvir lá, dar uma dica dos seus discípulos ali sobre o que Jesus estava fazendo? E aí, você lembra? Tenho certeza que você leu isso no Desafio Fight Teens. E aí, eu vou mostrar a resposta em 3,
2, 1. E a resposta é na prisão. Isso está lá em Mateus 11, versículo 2. Beleza, vamos agora para a segunda pergunta. Essa foi a mais fácil aí. Segunda pergunta é a seguinte: depois que prenderam Jesus, o levaram para casa de quem? Rapaz, isso aí é um nome aí que talvez você não lembre, mas revista a sua memória aí, que isso estava no Desafio Fight Teens. Foi uma pessoa, isso está lá no final do livro de Mateus, lá próximo da crucificação de Jesus. E aí, você lembra para onde levaram Jesus? Coloca a resposta na tela aí, produção. Foi para casa de Caifás. Está lá em Mateus 26, 57. Parabéns se você conseguiu acertar. Vamos agora para a terceira e última pergunta dessa primeira batalha. Batalha 1, perguntas e respostas. E a pergunta é a seguinte. Essa aqui é complicada, essa aqui é daquelas de profeta. Vamos lá. Qual profeta fez a profecia a respeito de Jesus entrar na cidade montado no jumento? Então a gente sabe que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, só que teve um profeta lá do Antigo Testamento que já tinha profetizado isso. Você lembra quem foi esse profeta? 3 segundos, 3, 2, 1. E a resposta qual é? Zacarias. Isso lá é Mateus 21, 5. E a profecia está lá no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Agora a gente vai passar para a segunda batalha, o segundo desafio aí para você. Pode colocar aí, batalha 2 é quem disse essa frase. Então a gente vai começar com uma bem fácil. Frase 1, coloca na tela aí, por favor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nem precisava ter lido Mateus para saber essa, né? E aí, quem foi que disse essa frase que tá lá no Novo Testamento, uma frase conhecida por muitas pessoas? Quem foi que falou? Me diga aí, você em casa. Mostra a resposta. Foi Pedro, essa aqui é fácil. Pedro disse essa frase lá em Mateus 16, 16. Agora vamos para a segunda frase desse nosso segundo desafio da batalha número 2, que é: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Essa aqui, né, pode confundir alguns. E aí, você lembra quem foi que falou essa frase? Lembra para quem essa pessoa falou? E aí, pensa aí, pensa aí. Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Já sabe? Eu vou mostrar a resposta então. A resposta é Satanás. Ele falou isso para Jesus lá no deserto, em Mateus 4, de 8 a 9. E agora a gente vai partir para o nosso último desafio, a nossa última batalha, a batalha número 3, que é matemática bíblica. Beleza, então você sabe como é que funciona, né? Vai ter algumas perguntas aqui sobre o livro de Mateus e você vai ter que lembrar as respostas e fazer as operações matemáticas de acordo com a nossa pergunta, beleza? Então, pode soltar a primeira aí. Vamos lá. Homens que comeram na segunda multiplicação. Lembra que Jesus fez 2 multiplicações durante o ministério dele. Eu quero saber a quantidade de homens que comeram na segunda, dividido pelo valor da moeda que Pedro encontrou no peixe, né? Jesus precisava pagar ali o imposto. E aí Pedro achou uma moeda que estava em dracma. Quantos dracmas valiam essa moeda? E aí, vai dividir os homens que comeram na segunda multiplicação pelo valor dessa moeda. Vou dar um tempinho para você, porque matemática eu sei que tem alguns que tem dificuldade, né? Então pensa aí. Primeiro dividido pelo segundo. Já deu para saber? Mostra a resposta aí. 1000. Foram 4.000 homens que comeram na segunda multiplicação e a moeda valia 4 dracmas. Isso dá 1000. É a resposta final. E agora, a nossa última pergunta aqui do desafio 3 da batalha número 3. Vamos lá. Essa aqui as respostas são fáceis, mas você vai ter que fazer umas contas aí de cabeça. Quantidade de discípulos de Jesus, essa aqui tá fácil. Quantos discípulos Jesus tinha? Vezes quantidade de tentações de Satanás a Jesus, né? Isso aqui também bem tranquilo. Você vai multiplicar esses 2 números e vai subtrair pelo número de capítulos do livro de Mateus. E aí, quantos capítulos tem no livro de Mateus? Tenho certeza que você leu todos aí durante esses Fight Teens. Vou dar o tempo aí, então vamos lá. Quantidade de discípulos de Jesus, vezes quantidade de tentações de Satanás a Jesus, menos número de capítulos do livro de Mateus. Multiplica, subtrai, e aí, já tem a resposta? Eu vou liberar aqui, 3, 2, 1, solta a resposta. 8 é a resposta final. 12 é o número de discípulos que Jesus tinha. 3 foi o número de tentações, dá 36, menos 28, que é a quantidade de capítulos do livro de Mateus. E a resposta final é 8. Nova Teens, valeu! Esse é o final da nossa brincadeira de hoje. Parabéns para você que conseguiu fazer o Fight Teens do início ao fim e ler e estudar esse livro fantástico sobre a vida e o ministério de Jesus. Valeu, Nova Teens! Até a próxima!
redimiu, me perdoou, me escolheu, agora vivo. Me redimiu, me perdoou, por seu amor canto assim. Oh, posso cantar e adorar, pois tu és bom estar aqui. Vou a louvar, pois tu és bom, tu és bom. Escolheu, agora vivo. Me redimiu, me perdoou, por seu amor canto assim. Oh, posso cantar e adorar, pois tu és bom estar aqui. Vou a louvar, pois tu és bom, posso cantar e adorar, pois tu és bom estar aqui. Vou a louvar, pois tu és bom, tu és bom. Tu és bom. Quem Jesus livra, livre está. Liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Quem Jesus livra, livre está. Liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Quem Jesus livra, livre está. Liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Oh, posso cantar e adorar, pois tu és bom estar aqui. Vou a louvar, pois tu és bom, posso cantar e adorar, pois tu és bom estar aqui. Vou a louvar, pois tu és bom, tu és bom. A Bíblia é incrível, cheia de histórias fantásticas. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre Jesus. Então se prepare para essa história emocionante e cheia de aventuras. Depois do nascimento de Jesus, José foi advertido por um anjo do Senhor a fugir para o Egito, junto com a sua família. Herodes não queria perder sua coroa, então ele decidiu matar todos os meninos até 2 anos de idade. E o anjo, sabendo dos planos maldosos de Herodes, orientou José a ficar lá no Egito até a morte de Herodes, e assim fizeram. Depois da morte de Herodes, o anjo apareceu novamente em sonho a José e disse que ele, Maria e o menino poderiam voltar para Israel, pois Herodes estava morto. Naquela época, surgiu João Batista. Ele vivia pregando no deserto. Se arrependam, pois o reino de Deus está próximo. João era um homem muito diferente, mas ele amava Deus de todo o coração. Seu look era meio diferente. Ele usava roupas feitas de pelo de camelo, cintos de couro e comia gafanhoto e mel. E sabe qual era a sua missão? Era uma missão muito importante: preparar as pessoas para a vinda de Jesus.
Vinha gente de toda a Judéia e redondezas confessar seus pecados e ser batizado por ele no Rio Jordão. Até que um dia, lá de longe, João viu vindo Jesus até o Rio Jordão. Imagina a cena, João vendo o próprio Messias a quem ele anunciava na frente dele e pedindo para que João batizasse. João tentou impedir, porque ele não se sentia digno de batizar o Filho de Deus. Mas aquilo deveria acontecer para que se cumprisse as Escrituras. Então João concordou e batizou Jesus. E pasmem, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E uma voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado, de quem eu me agrado." Adolescente, eu também não consigo acreditar que ainda tem gente que não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus tinha acabado de sair de um jejum de 40 dias. Ele estava com fome, mas muita fome mesmo. Então adivinhe quem apareceu? Isso mesmo, Satanás. Ele sempre aparece nos nossos momentos de fragilidade e não perde a chance de nos acusar e tentar para que a gente ceda às tentações. Ele começou os joguinhos e, já que Jesus estava com fome, soltou a primeira investida. Ele disse: "Já que você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães." Mas Jesus logo respondeu com um versículo lá do Antigo Testamento. Ele disse: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Satanás não se deu por vencido. E ele levou Jesus até a cidade santa, na parte mais alta do templo. E ele disse: "Se és o Filho de Deus, te joga daqui de cima, e os anjos vão buscar você." E Jesus, ouvindo isso, logo respondeu: "Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus." E Satanás não desistiu fácil. Ele levou Jesus a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse: "Tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar." Jesus não perdeu tempo. Mandou Satanás se retirar e disse outro versículo: "Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Satanás viu que não podia com Jesus e se retirou. Afinal, Jesus usou a Bíblia e tinha tudo para vencer Satanás e qualquer tentação. Depois de tudo isso, os anjos vieram e serviram Jesus. Lembre-se, adolescente, assim como Jesus foi tentado, as tentações virão até você naqueles momentos mais difíceis. Continue memorizando e guardando a palavra de Deus no seu coração. Persevere e não desista. Há grandes recompensas para aqueles que obedecem a Deus. E essa foi mais uma história da Bíblia. Fique ligado nos cultos e estude a palavra de Deus para conhecê-la cada vez mais. Até a próxima. Tchau! Eu confio no Deus que impossível faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Eu confio no Deus que impossível faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que
que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Eu sei que vou vencer, como o rei Davi venceu. Eu sei que vou vencer, os gigantes vão cair. Eu sei que se eu obedecer, Deus irá me ajudar. Eu sei que vou vencer, eu sei que vou vencer, eu sei que vou vencer, como o rei Davi venceu. Eu sei que vou vencer, gigantes vão cair. Eu sei que se eu obedecer, Deus irá me ajudar. Eu sei que vou vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Fala, Nova Teens, é muito bom estar com você aqui em mais um momento de ensino e hoje nós queremos dar continuidade à vida do personagem mais importante da Bíblia. E de quem nós estamos falando? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo não é somente um personagem importante que viveu nesse mundo há mais de 2000 anos atrás. Ele é o personagem mais importante da Bíblia, aquele sobre quem a Bíblia tem falado de capa a capa. De acordo com a Bíblia, Jesus Cristo é o nosso Criador, que viveu aqui nessa terra como homem para derramar o seu precioso sangue para nos dar vida, nos resgatando das garras de Satanás, nos tirando das garras, do pecado, trazendo para nós vida, esperança. A Bíblia diz que o seu grande sacrifício na cruz, ao ter morrido e ressuscitado, resultou em salvação para cada um de nós. E hoje a Bíblia diz que Jesus Cristo ele pode dar vida eterna a todos aqueles que o buscam. Então, semana passada nós começamos a falar um pouco sobre Jesus Cristo, o seu nascimento, e hoje nós queremos dar continuidade para essa mensagem. Olha só, olha que coisa interessante. Dois bebês muito importantes, dois bebês muito especiais nasceram na terra de Israel aproximadamente 2000 anos atrás. Um nasceu no clã sacerdotal de Arão, e o outro, nascendo em pobreza, era da linhagem real de Davi. Eles nasceram com aproximadamente 6 meses de diferença e eram primos. Um anjo mandado por Deus foi quem pronunciou o nascimento dos dois bebês. Foi dito a cada casal de pais que o plano todo-poderoso de Deus ia usar aqueles bebês, que aqueles bebês eles iam fazer parte do plano todo-poderoso de Deus, que eles teriam um grande destino. Deus iria usar esses dois bebês para trazer graça e bondade ao mundo. A vida de cada um desses bebês também teria um final muito violento. O primeiro bebê, aos 30 e poucos anos, seria decapitado, e o segundo, aos 33 anos, a Bíblia diz que ele seria crucificado. O primeiro, que eu estou falando, seria conhecido como o maior profeta de todos os tempos, e o segundo seria conhecido como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, aquele que viria ao mundo para nos resgatar dos nossos pecados. Deus tinha prometido em diversas ocasiões que enviaria o Messias, ou seja, o Salvador da humanidade, aquele que iria nos redimir da condenação do pecado. Messias nada mais é do que o Salvador, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. A Bíblia diz que vários profetas já tinham citado que iria aparecer um grande Messias, aquele que nos resgataria, aquele que nos levaria de volta para Deus, aquele que seria o substituto de Deus para os nossos pecados, que nos daria novamente vida eterna, uma vida em comunhão com Deus. João 1,41 diz bem assim, o primeiro que ele encontrou foi Simão,
seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. A Bíblia já fala aqui que as pessoas já procuravam esse Messias, que os seguidores de Cristo procuravam o Messias. As pessoas queriam saber quem era o Messias. Messias em hebraico é o mesmo que Cristo, né, no grego, e quer dizer ungido. Gênesis 3,15, a Bíblia também ali, logo no começo, nas primeiras páginas da Bíblia, já é citado ali o aparecimento desse que um dia esmagaria a cabeça da serpente, desse que um dia nos tiraria das garras de Satanás. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis 1,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deuteronômio 18, no versículo 15, a Bíblia diz bem assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, e no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do grande Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Ou seja, Jesus Cristo foi durante muitos anos e por vários profetas ali profetizado. As pessoas já aguardariam que ele viria a esse mundo. Isaías 7,14 diz bem assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. Semana passada, nós falamos de Jesus Cristo até aproximadamente a sua adolescência. E para dar continuidade a essa história, quando Jesus tinha aproximadamente 12 anos, ele com os seus pais, né, ele viajou com os seus pais lá da cidade onde eles estavam até Jerusalém para a festa da Páscoa. Era costume de todos os judeus subir a Jerusalém para determinadas festas anuais. E a Bíblia diz que Maria, José, juntamente com Jesus, quando ele tinha aproximadamente 12 anos de idade, foram até Jerusalém para uma dessas festas. E quando terminou essa festa, seus pais voltaram para casa, mas a Bíblia diz que Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais percebessem. Seus pais pensavam que ele estava entre os seus companheiros de viagem, ficaram procurando ele de uma certa forma aflitos, né? Mas a Bíblia diz que eles não encontraram e eles decidiram voltar. 3 dias depois, eles decidem voltar para Jerusalém. E o que acontece? Eles encontram Jesus discutindo com os doutores, os mestres da lei. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensino. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus, é a palavra pura. E ele estava ali com a sua pouca idade discutindo com esses doutores e mestres da lei, de modo que as pessoas ficavam assim, maravilhadas com o seu ensino. Já pensou, adolescente? Você com a sua pouca idade, você com seus 12, 13, 14 anos, impressionando o seu professor de matemática, de história, pelo fato de você ter muito conhecimento acumulado. Já pensou você ser sábio a tal ponto de discutir com aquelas pessoas que, de uma certa forma, te ensinam alguma coisa? Mas saiba de uma coisa, isso é possível. É possível que mesmo com pouca idade, você seja um adolescente muito sábio. É possível que mesmo com pouca idade você acumule conhecimentos. É possível que com pouca idade você seja capaz de tomar decisões corretas. Olha a promessa que a Bíblia faz para você em Salmos 119, 98 a 99. Diz bem assim, ó: os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Um adolescente de 12 anos, como eu falei, já pode ter muito conhecimento. Você não precisa chegar até a fase adulta para querer ser uma pessoa sábia e inteligente. Você pode começar desde agora, adolescente, desde que você decida pagar o preço. Então, os pais de Jesus voltam para Jerusalém. A Bíblia diz que eles presenciam uma cena muito curiosa. Jesus discutindo com aquelas pessoas que estudavam a Bíblia a sua vida inteira, com os grandes, né, conhecedores da Bíblia, aqueles judeus que decoravam porções inteiras da Bíblia, eram pessoas super especialistas, eles decoravam praticamente todos os primeiros 5 livros da Bíblia, ali o Pentateuco. E a Bíblia diz que quando Maria viu Jesus,
ela ficou aflita, ela ficou desesperada. Ao perceber que Jesus estava ali, ela de uma certa forma também ela ficou aliviada, porque ela achava que ela tinha perdido. Já pensou? Maria perdendo o Filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Salvador? Então o que acontece? E aqui tem uma passagem muito interessante, adolescente, que eu quero que você aprenda. Né? Jesus, ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia que ele era filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim ele não desprezou as suas autoridades terrenas. Mesmo ele sabendo que ele era filho de Deus, a Bíblia diz, em um versículo muito interessante, que Jesus era obediente aos seus pais em tudo. Olha o que a Bíblia fala em Lucas 2,51. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus deixou o exemplo que nós temos que honrar aquelas pessoas que são nossas autoridades. Adolescente, você está num período onde talvez você questione, você não gosta muitas das vezes de obedecer às regras, mas de uma certa forma seus pais são um teste para você. Se você não conseguir obedecer a seus pais, a quem você vê, dificilmente você vai conseguir obedecer a Deus, a quem você não vê. Jesus deu exemplo para nós que nós devemos obedecer aquelas autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas. Se hoje, adolescente, eu fizesse uma ligação e perguntasse do seu pai, que tipo de filho você é na sua casa? Será que eu obteria uma boa resposta? Será que o seu pai faria alguns elogios ou ele infelizmente desabafaria? Ele diz, cara, pastor, não estou mais aguentando esse menino, essa menina. Ei, Deus colocou pai e mãe para te ajudar nessa caminhada que se chama vida. Deus colocou pai e mãe, líderes, autoridades na sua vida, que são aquelas pessoas que passaram pela mesma experiência que você e podem te conduzir a um bom caminho, podem te ajudar, podem te aconselhar. Hoje, muitos adolescentes, infelizmente, perderam o respeito com as suas autoridades. Adolescentes não tratam mais os seus pais, o seu pai, a sua mãe, como deveriam. Adolescente não respeita aquelas pessoas que Deus o colocou na vida dele como líder. Se você, como eu falei agora há pouco, se você não consegue obedecer ao seu pai, a quem vê, dificilmente, adolescente, você vai conseguir obedecer a Deus. Se você não é um bom filho, pode ter certeza que você não vai conseguir ser um bom cristão. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que você tenha vida longas aqui na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Este é o primeiro mandamento com promessa. Adolescente, é muito simples. Se eu quero viver mais, eu tenho que obedecer mais. Eu tenho certeza que você não quer morrer cedo, eu tenho certeza que você quer fazer escolhas sábias, eu tenho certeza que você não quer quebrar a cara. E como é que isso acontece? Infelizmente, quando eu desprezo as autoridades que Deus colocou sobre a minha vida. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual é o conceito de honrar? É obedecer, respeitar, falar bem, ter reverência. Talvez, adolescente, você se sinta um pouco sufocado com as regras do seu pai. Você talvez questione algumas coisas. Por que você não pode se divertir? Por que você tem que obedecer aquilo? Por que você não pode fazer aquilo outro? Não tem problema você fazer certos questionamentos. É um pouco normal, você está aprendendo ainda essa questão de autoridade na sua vida. Mas você não pode deixar com que esse questionamento, né, te conduza por caminhos errados. Você não pode deixar com que esse questionamento se torne uma rebeldia, onde você diga bem assim, eu não quero obedecer, eu não quero fazer. É natural que muitas das vezes você não vai entender certas ordens que seu pai vai te dar, mas mesmo assim, mesmo sem entender, Deus quer que você obedeça. Deus quer que você corresponda. E olha só, como é que eu desrespeito os meus pais? Talvez você tenha uma autoridade, um pai, uma mãe na sua vida, ou você mora com seu tio, ou com um padrasto. Olha só, quando você eleva a sua voz, quando você bate a porta, arregala os olhos, quando você discute, quando você decide ficar calado só para demonstrar sua insatisfação,
quando você não faz o que te pede, ou na hora que te pede, ou quando você faz diferente daquilo que te pedem, quando você é ingrato, quando você não tem reverência, não chama por senhor ou senhora, você chama pelo primeiro nome, você quer bater boca. Essas são atitudes que infelizmente às vezes desonram os seus pais. Quando você é impaciente, quando você não cumprimenta o seu pai, a sua mãe, você não dá bom dia, não dá atenção, quando eles chegam do trabalho, quando a sua mãe faz uma comida super demorada, uma comida super gostosa, e você não agradece, quando você fala mal dos seus pais para outras pessoas, quando você zomba, quando você às vezes faz o seu pai e sua mãe passar vergonha. Pastor, eu entendi que eu tenho que honrar pai e mãe, mas se meus pais não forem muito bons, se eles não forem pessoas boas, 1 Pedro 2,18 diz um princípio muito interessante. A Bíblia fala a relação de patrão e empregado, diz bem assim, ó: servos, vocês devem respeitar seus senhores e fazer tudo o que eles mandarem, não apenas se eles forem bondosos e justos, mas até mesmo se forem rudes e cruéis. Por mais que você, esse aqui é um princípio muito interessante, por mais que você não tenha um pai que você acha, né, que ele é muito bom, e talvez você diga assim, cara, meu pai não é muito bom, minha mãe não é muito boa, então eu vou desrespeitar. Não. Deus não quer que você respeite o seu pai e a sua mãe somente se eles forem pessoas boas. Deus não quer que você respeite seu pai e sua mãe só porque vocês acham que eles merecem ou não. Você deve respeitar seu pai e sua mãe porque Deus manda. É isso que Deus quer que você faça. E mesmo que você não tenha pais bons, se você respeitar e se você obedecer, porque Deus está mandando um dia, Deus vai te honrar. Pode ter certeza. Essa verdade deve mudar a sua vida. Você não obedece pai e mãe porque eles merecem, mas porque Deus manda. Olha o que a Bíblia fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pastor, e minha situação, que eu moro com um padrasto? Nesse momento, esse padrasto, essa madrasta, essa avó, esse tio, é uma autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Então, honre e respeite. Temporariamente, foi uma autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Um dia, quando você for maior de idade, você vai ter liberdade de repente sair da casa e não estar mais debaixo daquela autoridade. Mas enquanto você estiver vivendo na casa deles, respeite, mesmo madrasto ou padrasta. Ou mesmo padrasto ou madrasta, perdão. Aí aqui aparece uma figura muito importante nessa história de Jesus, o aparecimento de João Batista. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 2 diz bem assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Lembre-se que ele era primo de Jesus, João Batista, era filho de Zacarias e Isabel. João Batista, desde cedo, ele sabia qual era o seu propósito aqui na terra: anunciar a vinda do Messias, apontar que Jesus era o Salvador, que ele era o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que João Batista ele viveu no deserto até começar o seu ministério. E ele era uma figura muito interessante, uma figura estranha. A Bíblia diz que João Batista se vestia de uma forma estranha, comia uma comida estranha, ele tinha uma aparência muito estranha, e ele era aquela pessoa que ia apontar para o Salvador, ele ia ser o precursor de Jesus, aquele que apontaria o Messias para as pessoas. E a Bíblia fala que ele não bebia álcool, ele tinha o cabelo grande, suas roupas eram feitas de peles de camelo, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Seu ministério consistia em andar pela região ali do Rio Jordão e pregar para as pessoas que elas precisavam se arrepender dos seus pecados. A mensagem de João Batista dizia, olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Ele pregava um evangelho de arrependimento, avisando que Deus pune o pecado, que ninguém poderia escapar das mãos de Deus se vivesse contrariando os seus mandamentos. Adolescente, uma coisa que Deus quer que você entenda: pecado tem consequência.
Você não pode achar que vai ficar burlando as regras, desobedecendo a Deus e no final vai acabar bem. Pode ter certeza, como sempre falo nas mensagens, aquele pecado que traz euforia para você, alegria, prazer, que você diz que ele é um escape para te dar um pouco mais de emoção, esse pecado mais cedo ou mais tarde, ele vai cobrar um preço muito caro. Esse pecado que traz alegria, que proporciona felicidade, prazer e satisfação, ele vai te levar para mais longe de onde você gostaria de ir. Ele vai fazer com que você pague um preço que você não estava disposto a te pagar, a você pagar. No final, sua consciência vai pesar, você vai se sentir culpado e infelizmente longe da vontade de Deus. Então João Batista ele pregava esse evangelho, o evangelho de arrependimento. Ele dizia que era necessário que as pessoas se arrependessem e vivessem de uma maneira que agradassem a Deus. Suas pregações atraíam muitas pessoas que eram batizadas por ele por imersão, como sinal de purificação, pois agora essas pessoas deveriam ser novas criaturas. João Batista veio anunciar os ensinamentos de Deus, preparar o povo para a chegada de Jesus Cristo. Ele era, como eu falei, o precursor de Jesus, aquele que prepararia o caminho de Jesus para as pessoas. Isaías 40, versículo 3 diz bem assim: no deserto, uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Ele tinha uma mensagem clara: arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Como eu falei anteriormente, essa era a mensagem que ele dizia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz bem assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Adolescente, o arrependimento é a proposta de Deus para o pecado. Se você não se arrepende e não reconhece o seu pecado, você nunca irá mudar. Se o pecado ele não te incomoda, você talvez não queira mudança. Arrependimento não é somente você admitir que você fez algo de errado. Vai muito além. Significa dizer que você vai abandonar o erro e confiar em Deus. Arrependimento é mudança de mentalidade, mudança de pensamento, é agir de uma forma diferente de como você agia. É dar um 180 na sua vida. Arrepender significa que você não vai mais praticar aquele pecado que você praticava. É entregar tudo que você tem nas mãos de Deus. Minha vida, meus sentimentos, meu coração. Por exemplo, deixa eu dar uns exemplos aqui de arrependimento que você pode demonstrar na sua vida. Talvez você costumava falar palavrão, falar coisas que não edificavam. Saíam palavras que você sabe que eram palavras sujas da sua boca. Talvez você costumava fofocar dos outros. Arrependimento significa dizer que você não vai mais praticar aquele comportamento. Que a partir de hoje, essas palavras de baixo nível não vai fazer mais parte do seu vocabulário. Talvez você costumava mentir quando era pressionado. As pessoas te pressionavam e você mentia para escapar talvez de uma disciplina, para aparentar ser uma boa pessoa. Se arrepender significa dizer, cara, eu não vou mais contar mentira, isso não faz mais parte de mim, não faz parte de quem eu sou. Talvez você observava algumas coisas com os seus olhos que você sabe que não agradava ao coração de Deus. Você via algumas imagens, certo tipo de filmes, séries ou qualquer outra coisa. E você vai dizer, arrependimento significa dizer que você vai dizer bem assim para Deus, Deus, eu não quero que isso mais faça parte da minha vida, eu quero santificar os meus olhos. Provérbios 28, 13 diz bem assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, alcançará misericórdia. Então, adolescente, esse é o arrependimento. É dar uma meia volta, é dar um 180, é não praticar mais aquilo que você praticava. Agora, olha que interessante, sobre João Batista ainda. Muitas pessoas achavam que João Batista era o Messias, mas sempre João Batista explicava que viria alguém que seria muito maior do que ele. Este iria batizar as pessoas com o Espírito Santo. Marcos 1, de 7 a 8, diz bem assim, e esta era a sua mensagem, depois de mim
vi alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João sabia qual era a sua identidade. Ele sabia quem ele era. Por mais que algumas pessoas pudessem pensar que ele era o Messias, ele sabia exatamente que ele não era o Messias. E que ele estava ali preparando o caminho para o verdadeiro Messias. Ele se colocava na posição de alguém que não era digno nem mesmo de desamarrar as sandálias de Jesus. Até que certo dia, Jesus chegou até João para ser batizado por ele. Mas João considerava Jesus muito superior a ele e não queria batizar Jesus. Mas Jesus disse que era preciso que isso acontecesse para que se cumprisse as Escrituras. Jesus insistiu com João, então foi batizado. Naquele momento, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele como em forma de pomba, e uma voz proclamar do céu, a voz de Deus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A partir daquele momento, então, João começou a anunciar Jesus Cristo como Messias. Olha o que a Bíblia fala em João 1, de 29 a 31. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então Jesus foi batizado por João Batista. Apesar de João Batista não se considerar digno, Jesus insistiu para que as Escrituras se cumprissem. E agora olha que coisa interessante, né? Ainda sobre o ministério de João Batista. A Bíblia diz que ele morreu, né, decapitado por ordem do rei Herodes Antipas, que fez isso para atender um pedido da sua esposa, com quem tinha um relacionamento ilegítimo. João foi exortá-lo do seu pecado, ele não gostou, né? Infelizmente a sua amante ficou chateada e pediu a cabeça de João Batista. Agora, para a gente finalizar essa história bem interessante, nós queremos tirar algumas lições sobre a vida desse personagem, João Batista. Esse personagem que aparentemente é estranho, tinha uma alimentação estranha, se vestia de uma forma estranha, mas ele tem algumas lições bem importantes para te ensinar, adolescente. A primeira delas é assim como João, nós devemos procurar compreender a missão que Deus nos reservou e ser fiel a essa missão e cumprir essa missão. Adolescente, Deus tem uma missão muito especial para você. Antes de você nascer, Deus separou você para uma missão. Talvez sua missão seja falar de Cristo para as pessoas da sua escola. Talvez a sua missão seja trazer a sua família para a igreja. Talvez a sua missão seja ser um líder de adolescente daqui a alguns anos, um professor, onde vai influenciar através do ensino as pessoas a conhecerem Jesus. Ou talvez você vai ser um grande médico, que você vai usar a medicina para chegar até o coração das pessoas com a mensagem do Evangelho. Todo mundo tem uma missão. Você não é insignificante. Deus não te colocou aqui nessa terra à toa. Deus não te colocou aqui nessa terra, adolescente, só para consumir os recursos naturais. Você não segue aquele ciclo da biologia, que a professora diz: você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Não, adolescente. Você tem uma missão específica, dada por Deus, e essa missão é importante. E você não vai encontrar paz nessa terra enquanto não descobrir, enquanto não realizar a missão que Deus tem para você. Você não está aqui simplesmente para ser rico, para ser popular, ganhar 1 milhão antes dos 30 anos, fazer sexo, ir para festa. Não, adolescente. Você foi colocado aqui por Deus, primeiro para ter um relacionamento com Ele. E uma vez que você o conhece, Deus quer que você cumpra essa missão importante. A Bíblia diz também que nós aprendemos uma coisa muito interessante com João Batista, que nós não devemos buscar a honra para nós mesmos, e sim fazer tudo para a honra e glória de Deus. João Batista, tudo que ele fazia era para
honrar a Deus através da sua vida. Ele sempre apontava para Jesus Cristo. Ele não queria ser, né, o centro das atenções. Tudo que ele fazia era apontar as pessoas para Jesus. E essa deve ser a nossa postura também, adolescente. Tudo que você fizer, quando você for honrado, quando você se destacar na sua escola, quando as pessoas elogiarem algum atributo seu, você diz: louvado seja o nome de Jesus. Eu consegui isso porque foi Jesus que me deu força. Sem Jesus eu não teria conseguido. Quando você tirar aquele notão na escola, quando você fizer um gol bonito, quando as pessoas elogiarem a sua inteligência, você vai ter que apontar isso para o seu Salvador. Você vai apontar para Jesus. Você vai dar honra e glória para Ele e não para você. Olha o que ele diz em João 3,30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Que você possa fazer Jesus brilhar através da sua vida. Agora, e uma última lição para finalizar. Notamos que na vida de João Batista que Deus não prometeu aos seus seguidores uma vida fácil. Deus não prometeu que nós teríamos um mar de rosa. A Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Adolescente, sofrimento faz parte da vida cristã. Às vezes você vai ser fiel a Deus, você vai fazer a vontade de Deus, você vai tomar decisões para agradar a Deus. E isso não significa dizer que você não vai passar por momentos difíceis. João Batista foi alguém que viveu para Deus, quis cumprir a missão de Deus. E o que aconteceu? Foi decapitado. Morreu de uma forma cruel. Deus não nos poupa de sofrimento, adolescente. Às vezes Deus até usa o sofrimento para o nosso bem, para deixar você mais forte, mais preparado, moldar o caráter de Cristo em você. O objetivo de Deus, adolescente, não é com que você tenha uma vida confortável, mas te conformar ao caráter de Cristo. E se for necessário você passar por momentos difíceis para que isso aconteça, Deus não vai poupar esforços. Então, não reclame se de repente você está passando por uma situação difícil, um momento complicado. Você, como seguidor de Jesus, quando decide seguir a Jesus de todo o coração, às vezes Satanás ele vai tentar usar perseguição, zombaria, humilhação, bullying, mentiras, fofoca para fazer você desanimar. Ele quer que você saia do caminho de Cristo. Ele quer que você desista, ele quer que você abandone. E quando isso acontecer, saiba que se você está enfrentando algum tipo de provação, perseguição, sofrimento, pode ser evidência de que você está no caminho correto. Às vezes é possível a gente sofrer por tomarmos decisões erradas, mas às vezes você está fazendo a vontade de Deus e está pagando um preço muito caro, adolescente. Que você olhe para a vida desse grande homem de Deus, que fez tudo corretinho e mesmo assim pagou um preço muito caro. Quando você estiver enfrentando algum momento difícil, lembre o que Deus quer te ensinar através desse momento. Às vezes, nós aprendemos lições valiosas em períodos de sofrimento. Então, seguir a Cristo não significa dizer que você não vai sofrer, que você não vai passar por dificuldade. Deus não te deu essa garantia. A única garantia que Ele te deu é que Ele estaria com você em todos os momentos. Adolescente, que Deus abençoe a sua vida. Que você continue firme, caminhando com o Senhor. Que Deus seja louvado. E na semana que vem, nós vamos continuar essa maravilhosa história, falando sobre alguns milagres que Jesus fez. Amém? Vamos orar? Senhor, abençoe cada um dos adolescentes que estão ouvindo essa mensagem. Os ajude a colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado. Abençoe o Senhor. Os proteja, os guarde. Deus, cumpre os teus propósitos na vida deles, Senhor. Que eles possam pegar esses ensinamentos e praticar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, Nova Teens. E para você que está nos assistindo, online, não esqueça de nos visitar no nosso presencial. Um grande abraço, Deus abençoe, tchau!